Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Physio Brain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar sobre como estimular a neuroplasticidade nos nossos pacientes. O que eu posso utilizar para facilitar o aprendizado, as novas conexões cerebrais que a gente pretende tanto nos nossos pacientes, nas nossas vidas. Fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, eu dou aula em pós-graduação, ensino bastante pessoas aqui em cursos online, no canal, em consultorias, enfim, sobre exercício físico para pessoas que têm condições neurofuncionais, né? Então, pessoas com Alzheimer, Parkinson, que tiveram AVC, eu mesmo atendo muitos pacientes nessas condições, e a gente sempre pensa, né, qual que é o melhor exercício para a neuroplasticidade, né? O que eu posso fazer, né? A neuroplasticidade é aquela capacidade do nosso cérebro de se adaptar, né? O nosso cérebro ele se adapta, ele se transforma, né? Até esse livro, né? Eu gosto muito de citar ele nas lives, nos vídeos, nos conteúdos, né? E a gente sabe que o nosso cérebro ele se adapta e os nossos pacientes eles têm períodos em que a neuroplasticidade, né, o período de aprendizado, ele é maior e algumas coisas a gente pode facilitar no nosso atendimento para que a gente consiga otimizar os resultados, né? Um paciente com AVC, né, uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, ela pode ter várias complicações cognitivas, motoras, né, enfim. E assim como pessoas com Alzheimer, Parkinson, pessoas idosas, tudo isso vai acontecendo naturalmente, mas o que a gente precisa saber? E eu não vou falar aqui de nenhum método, né? Hoje em dia, principalmente na fisioterapia, tem muitos métodos de reabilitação, tratamentos, terapias específicas e a minha ideia é falar sobre isso, né? Cada uma tem a sua especificidade e cada uma tem o seu ponto positivo e tudo certo, né? Cada profissional trabalha com aquilo que deseja, aquilo que gosta, aquilo que sabe que tem efetividade, tá tudo certo. Eu vou falar sobre o que a ciência aponta em alguns artigos, tá? E eu vou deixar esses artigos na referência aqui do vídeo, sobre como o exercício físico, né, pode melhorar essa questão, né, esse estímulo da neuroplasticidade, o que a gente pode fazer. Tá? Então, de forma geral, né, especialmente quando eu dou aula na pós-graduação, eu ensino sobre como a gente estimular pontos de aprendizado, né, com os nossos pacientes. E aí vai depender, obviamente, de como o paciente está, né? O que é esse meu paciente, né? Qual que é o seu diagnóstico? Onde ele está? Se ele teve um AVC, né? Há quanto tempo? Um paciente que teve um AVC, né, ele pode variar muito dependendo da gravidade, da extensão desse AVC. Um paciente que teve, né, que tem Parkinson, é muito diferente um paciente que tem um Parkinson, né, diagnosticado há 3 meses do que o outro há 12 anos, por exemplo. Então nós precisamos entender onde esse paciente está, em que momento dessa condição ele se encontra, tá? Então quando a gente entende isso, fica muito mais claro a gente pensar o que eu posso fazer, tá? Mas de forma geral, o que eu gosto de citar muito e o que está cada vez mais comprovado na literatura científica são alguns aspectos principalmente relacionados ao exercício físico aeróbico. Como assim, Adriano? Vou ter que fazer uma paciente correr, pedalar, nadar? Talvez, né? E aí você vai pensar, né, a adaptação para o seu caso, para o seu paciente, né, para o seu aluno, para o seu cliente. Mas a ciência aponta que o exercício físico aeróbico ele pode promover diversos benefícios relacionados ao cérebro. Então, o que acontece? Né, o nosso cérebro ele fica mais suscetível ao aprendizado depois da prática de exercício físico aeróbico. Por quê? Porque ele libera, né, fatores neurotróficos, então fator neurotrófico derivado do cérebro e outros, né, não só ele, mas também outros associados que favorecem o processo de aprendizado. Ele, a longo prazo, pode promover também o aumento do volume do hipocampo, né, que é uma região cerebral extremamente relacionada a novos aprendizados. Tá? Então, o que acontece? O nosso cérebro ele, tem essa capacidade de absorver novos aprendizados. E absorver novos aprendizados é a base da neuroplasticidade, é a base da reabilitação, é a base do tratamento para os nossos pacientes neurofuncionais, né? Muitas vezes eles têm uma região cerebral afetada, que foi comprometida por uma lesão, pelo processo de degeneração, e quando a gente faz exercício físico, né, exercício físico aeróbico, né, tarefas, novos aprendizados, né, atividades voltadas, né, com objetivos específicos, a gente pode recuperar essa função, seja por novas conexões sendo formadas que
vão lá e começam a realizar aquela tarefa que foi comprometida, ou a própria estrutura ela se remodela, né? Ela, a partir da plasticidade, ela vai lá e retorna a fazer essas atividades, ou ela começa a fazer de uma forma diferente a partir de um novo aprendizado, por isso que o nosso cérebro ele é tão fantástico. Então, o exercício físico aeróbico, que era a principal dica que eu queria dar aqui, ele pode não só promover o aumento do volume do hipocampo, não só aumentar a expressão de vários fatores neurotróficos, mas principalmente dentro de cada sessão de exercício físico, ele pode, né, preparar para que alguns minutos depois ele faça um treino específico orientado à tarefa, por exemplo, né? Um treino de função de membros superiores para um paciente pós-AVC, um treino de equilíbrio para uma pessoa com doença de Parkinson, né, que tem o equilíbrio alterado. Para uma pessoa com Alzheimer, eu posso inserir um treino cognitivo e motor, né, para tentar trabalhar funções cognitivas de memória de curto prazo, por exemplo, que foram afetadas, ou de longo prazo, ou funções executivas, enfim, né? É uma estratégia que a literatura científica aponta muito que pode trazer benefícios para essa população neurofuncional, tá? Então, o exercício físico aeróbico precisa estar considerado dentro, sem dúvidas, de um plano de tratamento de uma pessoa que tem alguma condição neurofuncional, neurológica, né, como se fala de forma geral. Tudo bem? Então, o exercício físico aeróbico precisa fazer parte do treinamento, da reabilitação, do dia a dia de pessoas idosas, pessoas que tiveram AVC, pessoas com Alzheimer, Parkinson, algum tipo de demência ou outra condição neurofuncional, tá bom? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Aqui na descrição do vídeo vai ter alguns artigos de referência que você pode consultar. Se ficou alguma dúvida, coloca ali nos comentários, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo que você vai estar me ajudando bastante, né? E principalmente compartilhe esse vídeo para aquele profissional que você conhece, para aquele colega ou para aquela pessoa idosa, alguém que, né, tem algum familiar com alguma dessas condições que eu mencionei aqui ao longo do vídeo que podem se beneficiar dessa informação. Então é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.